Taxa mínima? Você colocou um sistema solar depois de 2023 e te falaram que você vai pagar apenas a tarifa mínima? E o que é isso de fio B? Afinal, depois de colocar o sistema, para quem colocou depois de 2023, paga com uma conta de energia. O que vai pagar? Tarifa mínima, fio B? Esse vídeo foi feito para você. Assista até o final que você vai se surpreender. Nele eu vou te mostrar o fio B de 2026. Já estamos no final de 2025, então esse ano. Então vamos pensar em 2026, 27 e 2028, que é onde finaliza o aumento gradual do fio B. Vamos comigo conferir? Olha, por favor, valorizem, porque essa planilha, o que deu de trabalho para fazer, não foi pouco não. Temos aqui a aba de 2026 com o fio B de 2026. Aqui nós temos a aba de 2027 com o fio B de 2027. Aqui nós temos a aba 2028. 2026 no valor, 2027 coloquei 5% e 2028. Então, naturalmente, é apenas uma previsão. Porém, todo esse vídeo não nos vamos prender em números, porque a que eu quero passar aqui é a lógica que existe o fio B, como ele é estruturado e o quanto ainda vale a pena. Também aqui nós vamos esmiuçar a questão se você coloca em um local e manda o excedente para um outro local, como vai ser a conta nesse outro local? Pois ele não tem consumo instantâneo, simultâneo. Ele vai pagar fio B do dia inteiro e não só do consumo noturno. Tentarei ser o mais breve possível, mas com essa gama de informação tão rica, é muito complicado fazer um curto vídeo. Mas vamos lá tentar ser o mais direto possível. Coloquei aqui um sistema de 500 kWh alguns exemplos. Coloquei um sistema de 800. Eu vou deixar assim, bem aqui assim, ó, porque caso o seu caso seja o sistema de 500, você já pode ir dando uma olhadinha aí. Ou se for de 1000, 500 aí é a metade, né? Então vamos pensar no sistema de 800 aqui, que acaba sendo um sistema que sai mais quantidade. Foca comigo porque é um pouco sim complexo, então foca aqui comigo e vamos lá. Na conta de energia vai ter energia injetada e energia ativa. Energia injetada, nesse caso aqui desse cliente, tá? Eu quero mostrar para vocês falarem assim, o que é isso? Aqui na conta está escrito consumo em kWh, que é energia ativa, é o mesmo, tá? E energia injetada. Aqui não está o mesmo, já vou explicar o porquê, tá bom? Mas aqui é o mesmo campo, só que ele como não gastou aqui 1.593, ele não precisou pegar os 1.503 que tinha injetado. Então a diferença aí, esse menos esse, ou vai ficar no saldo acumulado, ou vai para outro local. Mas vamos lá. Nesse caso aqui, uma geração de 800, eu coloquei esse aqui é quando o uso ele é exato. O que é isso? Ele injetou 400. Então, se o sistema gerou 800 kWh mês, mas ele injetou na rede 400, cadê os outros 400? O que significa isso? Significa que ele consumiu instantaneamente durante o dia, enquanto gerava. Então, consumo simultâneo, 400. Ele injetou 400. Então, supostamente, para ele não pagar uma conta alta, ele tem o direito de gastar à noite até 400. Nesse caso aqui, vamos dizer que ele consumiu 400 à noite. Então, 400, se você multiplica pelo valor do quilowatt-hora, 1,13, vai ser esse valor. O que você injetou também vale o mesmo valor. Então ele zerou. Esse menos esse. Positivo? Zerou. Então, o que sua conta vem? Tarifa mínima? Talvez sim, talvez não. Se você for trifásico, bifásico, é o que for maior. Eu vou focar aqui no fio B. Mas se o seu fio B for maior, por exemplo, nesse caso aqui, se você for trifásico na sua conta, provavelmente vai pagar a tarifa mínima, porque vai dar mais que isso aqui, ó. Você entende? Vai vir mais. Beleza? Mas vamos focar no fio B. O fio B desse caso aqui é os 400 vezes o quê? Esse ano nós estamos pagando, 2025 foi 0,14 mais ou menos. Então foi 45% dos 90% do fio B. Então dentro dessa tarifa aqui, 1,13, tem vários componentes. E um dos componentes é o fio B. Então você se livra de vários componentes, mas está ficando não totalmente fio B, porque o fio B é essa parcela aqui, vamos dizer. Em 2025, nós pagamos 45% dessa parcela. 2026, 60%. 2027, 75%.
E 2028, 90%. Não vão pagar nunca 100% do fio B. Ou seja, tem todos aqui, 90% em 2028. E daí para frente, provavelmente vai continuar esse valor. Então, 2026 são 60% dos 90% do fio B. Estipulei, se esse aqui é o valor do quilowatt-hora, 60% do fio B vai ser esse valor. Então é só pegar esse valor, multiplicar por esse valor, pronto, temos o fio B. Iluminação pública também foi uma dedução, pode ser que seja maior, pode ser que seja menor, provavelmente vai ser maior, né? Então, com o fio B, provavelmente se você injeta 400, você vai pagar mais ou menos um valor disso aqui, ó, 117,64. E se eu não tivesse a solar? Fala, não vou colocar porque o juros está alto, enfim, não quero colocar. Se você gastar 800 kWh mês, multiplicado por esse valor, sua conta combinação pública vai vir mais ou menos. Na verdade, esse aqui, ó, olhei aqui na fórmula, ele está sem iluminação pública, né? Está sem iluminação pública. Se a gente pega isso aqui e soma mais iluminação pública, na verdade, ainda dá uma economia até um pouquinho maior. Ou seja, você economizou R$ 828. Aí você fala assim, Flávio, a pergunta que eu mais recebo é o seguinte, eu quero saber exatamente quanto vou pagar. Impossível dizer. Esse é um cenário. Vamos para um outro cenário? Você gerou os mesmos 800. Você injetou 600. Então significa que se você gerou 800 e injetou 600, seu consumo durante o dia é minúsculo. Ou você está passando o dia inteiro fora, viajou, enfim. Então você teve um consumo simultâneo durante o dia, apenas 200. 600 mais 200, 800. 400. 400 injetado, 400 aqui, 800. Então se você injetou 600, você teve um consumo simultâneo de 200. Assim sendo, se você injetou 600, você supostamente tem o direito, para você não pagar uma conta maior, de consumir à noite até 600. Porém, nesse caso aqui, você consumiu apenas 300. Você tinha o direito de consumir até 600, mas consumiu apenas 300. Então, 300 foi para onde? Ou para o saldo acumulado, ou você pode mandar para uma outra unidade consumidora. Vamos lá. Então, se à noite você consumiu apenas 300, multiplicado pelo valor do quilowatt-hora, R$ 340. Isso você pegou da Energisa. Aí você deu para ela como se fosse 600 vezes o valor do quilowatt-hora, esse valor aqui. Então você deu mais. Então, por isso que ou foi para o saldo, o restante saldo acumulado, só que em quilowatt-hora, não em dinheiro, ou você pode mandar para uma outra unidade consumidora. E agora, sobre qual dos dois você paga o fio B? Você irá pagar o fio B sempre sobre o que você vai pegar para compensar. Ou seja, se você injetou 600, você não vai pagar sobre os 600 hoje. Você vai pagar sobre os 300, que foi o que abateu do consumo noturno. Em algum momento, quando você pegar de volta esses 300, aí sim você vai pagar o fio B sobre os 300. Então, nesse momento, vamos pagar apenas sobre o consumo noturno. Então, multipliquei pelo fio B, da mesma forma que no anterior, somei com iluminação pública e deu esse valor. E sem a solar, como seria? Seria 800 vezes o valor do quilowatt-hora? Não, porque o consumo total desse cliente foi o seguinte: consumo diurno foi quanto? 200, consumo simultâneo. Se ele não tivesse a solar, seria os 200 que ele consumiu durante o dia, mais os 300 do consumo noturno. Então seria 500. Então ele só consumiu 500. Os outros 300 ou foi para o saldo acumulado ou compensou em outro local. Então o consumo desse cliente foi 500. Ele não consumiu nem os 800 que ele gerou. Então sem a solar seria os 500 vezes o valor do quilowatt-hora e mais, que eu esqueci também, que eu vou colocar agora, a iluminação pública. Então ele economizou R$ 507, mesmo pagando o fio B. Vamos para um terceiro cenário. O cliente gerou 800. O consumo simultâneo foi 300. Então ele injetou quanto? 500 mais 300, 800. Então ele injetou 500. Então ele teria, na teoria, até 500 kWh mês para gastar. Porém, por algum motivo, gastou a mais. Gastou 800. Ou seja, ele gastou mais que poderia gastar, porque ele não tinha 800 para ele gastar à noite, ele tinha só 500, foi o que ele injetou durante o dia. Gastou a mais. O que vai acontecer? Vamos lá. 500 vezes o valor do quilowatt-hora, ele deu para a Energisa durante o dia R$ 568, vamos dizer assim.
porém, à noite ele consumiu 909. Então, ficou faltando esse valor. Ele vai pagar esse valor mais o fio B, mais a iluminação pública. Então, no resumo, com a solar, seria esse valor mais esse, que deu R$ 438. E se ele não tivesse solar, ele teria pago só 800 kWh mês? Negativo, porque só à noite ele gastou 800. E durante o dia, mais 300. Por isso que ele está pagando uma conta maior, porque ele não tinha saldo e ele consumiu mais que 800. Ele consumiu 1.100, na verdade, que foi os 300 durante o dia e mais 800 à noite. E se ele não tivesse energia solar, teria pago uma conta de aproximadamente 1.000. Também faltou iluminação pública, também, vamos lá. Pago aí 1.286. Uma economia de 848, 66%. Mesmo quando você coloca uma energia solar que não suporta tudo o que você precisa, mesmo sendo é vantajoso. Só nesse mês ele economizou R$ 848. Ainda trouxe uma economia muito grande, mesmo não sendo tudo o que o cliente necessitava. Para esse vídeo não ficar tão extenso, eu vou pular 2026, porque é a mesma coisa, vou estar só números aqui, e eu vou fazer um resumo de 2028, que é a mesma lógica daquilo lá, de 2026, com um fio B maior, nada além disso. Mas vamos fazer um resumo rápido aqui para não ficar maçante. Gerou 800, então é o mesmo cenário, o primeiro cenário, né? Injetou 400, então se ele injetou 400, consumo durante o dia 400. Então esse menos esse, zerou, então vai pagar fio B. O fio B de 2026, R$ 80. Fio B de 2028, R$ 133. Combinação pública de 45. Com a solar, os dois, 178. Sem a solar, o valor de quilowatt-hora já não é mais 1,13, provavelmente. Vai estar mais ou menos 1,25. Então, 800 vezes 1,25 seria aqui R$ 1.000. Então, uma economia altíssima ainda, mesmo pagando o fio B. Aqui vão para quando sobra energia, a economia também ainda é alta. E quando falta. Então, o mesmo cenário. Injetou 500, significa que gastou durante o dia 300. Mas à noite não gastou só os 500, gastou a mais, 800. Então, esses dois multiplicados cada um por 1,25, faltou 375, porque ele deu para energizar menos que precisou à noite. Então, esse, pagou com a solar, mesmo assim pagou 587, uma conta alta, né? Porém, sem a solar, pagaria quanto? Quase R$ 1.400. Uma economia ainda muito alta. Resumo aqui, gerou 800, consumo diurno 200, consumo noturno 300, consumo total foi 500. E nesse aqui o consumo, mesmo tendo um consumo mais alto de 1.100, com a geração de 800, ainda assim teve uma economia muito alta. Então sempre, a conta pode vir alta dessa forma. Sempre que você fizer o cálculo, ok, paguei uma conta de R$ 587. Não compensa. Hoje eu pago R$ 800 ou está pagando a mesma coisa? Não, porque o valor do quilowatt-hora ele vai mudando ano a ano. Então, se você multiplica os mesmos 800 de hoje, mas multiplicar lá em 2028, iria dar uma conta de aproximadamente, que é 1.100 na verdade, né? 1.100, uma conta aproximadamente de 1.400. Então ainda teve uma economia muito alta ainda. Vamos para esse cenário aqui? Vamos para esse caso aqui. Você mora em apartamento, ou mora numa casa alugada, enfim, você coloca na casa da sua mãe, do seu irmão, em uma outra casa sua e manda para a sua residência. Como você vai pagar? O fio B já não vai ser apenas do consumo noturno, igual aqui a gente pode ver, ó. Ele injetou 400 e à noite ele consumiu 400, é apenas do consumo noturno, ó. Injetou 600, consumiu 300 à noite, dos 300, consumiu à noite os 400, foi dos 400. Aqui, ele consumiu 800, não pagou dos 800, porque ele só injetou 500. Se ele tivesse injetado 800, pagaria. Você entende? Então, por mais que ele tenha consumido 800, ele só ocupou a rede da concessionária só de 500. Então, ele pagou sobre os 500. Aqui não. Como você pegou de um outro local que ocupou a rede dos 1.000 que você precisava, você vai pagar sobre os 1.000. Então, se o seu consumo foi do dia inteiro 1.000 kWh mês, em 2026, onde o fio B é esse valor, 2027, 2028.
Em 2026 você pagaria uma conta mais ou menos de R$ 275, porém sem a solar você vai pagar R$ 1.270, então uma economia ainda de quase R$ 1.000, muito alto. Em 2027 você vai pagar uma conta aproximadamente desse valor, porém sem a solar você pagaria R$ 1.271, então uma economia ainda de quase R$ 930, ainda muito alto. E lá em 2028 você pagaria uma conta de aproximadamente R$ 423, porém sem a solar você pagaria quase R$ 1.350. Então é o que eu sempre falo, gente, não foca em número, porque parece, quando você ouve apenas, nossa, eu pago uma conta de 400 e poucos reais, não compensa. Mas quanto você vai pagar sem a solar? Aqui, ó, estou mostrando para vocês. Detalhe, eu nem considerei as bandeiras, porque a bandeira ela afeta muito mais sem a solar que com a solar. Então sem a solar aqui, se você pagar a bandeira, cada 100 kWh mês aqui, a bandeira está R$ 7 e pouco cada 100. Vou arredondar para 7. Então aqui você pagaria R$ 70 a mais. Então aqui seria quase R$ 100 a mais só de bandeira. Então nem considerei. Não se assuste com uma conta, às vezes que pode ser um pouco alta. Porque sem a solar, com certeza a conta será muito mais alta. Aí claro, se você pensar em um sistema híbrido, você consegue pegar esse fio B aqui, né? Como você para de ocupar a rede, você consegue diminuir esse fio B e jogar lá embaixo, de fato. Mas caso você não tenha um sistema híbrido, onde você armazena a energia e não injeta na rede, mesmo assim ainda teria uma economia ainda muito, muito alta. Economia aproximadamente 68%, 70%. Porém, aqui, isso que eu queria mostrar para vocês, que mesmo pagando o fio B, ainda assim vale muito, muito a pena. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, né? Aqui no YouTube, ou no Instagram, onde esse vídeo esteja. Terei o maior prazer em tirar a sua dúvida. Espero ter passado para vocês. Muitas pessoas têm dúvida, a questão do fio B. Eu queria mostrar para vocês que, de fato, ainda de qualquer forma, vale muito a pena. O retorno financeiro ainda é muito alto. Mesmo você colocando em outro local e mandando para o seu apartamento, enfim, para onde você deseja, ainda assim, ó, aqui a gente consegue ver que, por mais que às vezes uma conta venha um pouco alta, quando você compara o valor pago e o valor que pagaria sem a solar, ainda assim seria uma economia gigante. Coloquei um reajuste de 5% anual, esse ano está 1,08, 1,09 mais ou menos, então pus 2026, 27 e 28, não coloquei as bandeiras, então a economia pode ser maior ainda. Muito obrigado aí pelo seu tempo. Até logo.